Prontinho. Tá gravando. Então, pessoal, vamos lá, vamos corrigir essa atividade. Vocês fizeram essa atividade na semana passada? Eu fiz. Fez, né? Facinho, Eu também simples. fiz. Todas as respostas estão lá no livro, né? A primeira, ela diz o seguinte: cite o tipo de colonização que ocorreu na América Latina e suas características, né? Ou seja, a América Latina, querendo ou não, ela foi vítima da colonização de exploração, né, gente? E a colônia de exploração, ela tem várias características ruins, características negativas. Ou seja, o explorador, ele vem com a intenção de dominar a área, né, de extrair o máximo de riquezas dessa área, de produzir nessa área em grandes latifúndios, ou seja, toda a produção agrícola, ela vai ser voltada para grandes latifúndios. Isso prejudica todo o esquema de estrutura de distribuição de terras do país. Foi o caso do Brasil e foi o caso de vários desses países da América Latina, né? Por que é que hoje no Brasil nós temos pessoas com propriedades do tamanho de verdadeiros estados e temos tantas pessoas que não têm terras, né, que têm propriedades minúsculas que não têm nem sequer como produzir no campo? Exatamente por conta dessa situação de exploração, né? Além disso, o trabalho nas colônias de exploração é um trabalho baseado no trabalho escravo. Ou seja, se você tem um grande grupo de pessoas que vieram de outros continentes, como foi o caso dos africanos, né, que vieram forçados trabalharem aqui nas colônias latino-americanas, inclusive aqui no Brasil, aí a gente vai ter uma situação muito degradante, porque a maioria da população, ela vai trabalhar, mas ela não tem salário nenhum, ela não se configura como mercado consumidor, né? E aí a gente tem uma divisão muito grande de classes, ou seja, grandes fazendeiros, grandes proprietários rurais, e a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas sem a mínima condição, né, de consumo, que no caso era mão de obra escrava. Inclusive, pessoal, aqui no Brasil, como é que a gente vai acabar com isso? Com as pressões da Inglaterra. A Inglaterra vai pressionar tanto o Brasil a dar a liberdade dos escravos, né? Mas não era uma pressão assim, dizendo que a Inglaterra era boazinha, a Inglaterra era, enfim, era uma mãe. Não é isso, não. É porque a Inglaterra estava passando por um processo de revolução industrial, e o que era que eles queriam? Queria que no Brasil tivesse mais mercado consumidor, né? Então, o Brasil começa a dar incentivo para a migração de italianos, de alemães, depois da libertação dos escravos, né? Vem muita gente de outros países habitar o território brasileiro e faz com que a gente comece a ter aí uma mão de obra assalariada. E, infelizmente, uma grande parcela da população vivendo à margem da linha da pobreza, que foram os recém-libertos, né? Então, veja como isso é um processo negativo, essa forma de colonização, né, que a gente chama de exploração. No livro de vocês, vocês podem observar que nós temos aqui, na lateral do livro, tem os tipos de colonização, que é a colônia de exploração e de povoamento. Aí tem as características aqui, eu vou pegar inteiramente do livro. Aqui, ó, para a gente dar a resposta. Então, basicamente, vou colocar aqui, ó. Acho que todo mundo pegou lá do livro, né, gente, essa resposta aqui, ó. Cite o tipo de colonização que ocorreu na América Latina e suas características. Opa, Guilherme. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo. Estamos corrigindo a atividade. Então, caracterizou-se pela organização do sistema produtivo com base na grande propriedade agrícola e monocultura e na escravidão. Não coloquei aqui, né? Ó. Colônia de exploração. E colônia de exploração que caracterizou-se pela organização do sistema produtivo com base na grande propriedade agrícola, né, ou seja, nos latifúndios, e monocultura, tanto que aqui no Brasil mesmo, a nossa monocultura inicial foi baseada na monocultura de cana-de-açúcar, e até hoje né, se você anda por João Pessoa, Recife, Natal, a gente vê aí as plantações de cana-de-açúcar, isso é monocultura, né, porque você está produzindo um único produto,
querendo ou não, essa situação ela também prejudica a base de alimentação do próprio país. Por quê? Porque se você está produzindo muito um único produto, toda a atenção do governo, né, do Estado, vai para esses grandes produtores e acabam minimizando, né, o auxílio, a ajuda para os pequenos produtores rurais que têm policultura, que trabalham com a policultura, ou seja, que produz vários tipos de alimentos. E aí, o que é que acontece? A gente tem uma alimentação mais cara. A população acaba tendo dificuldades para ter acesso aos alimentos, tendo em vista que os pequenos produtores, eles não são tão levados em consideração pelo planejamento governamental. Isso acontece aqui no Brasil. Ou seja, quem é que ganha total apoio do governo para a produção? São os monocultores, quem produz soja, quem produz só laranja, ou seja, os grandes proprietários rurais. Aqui em Campina Grande a gente tem um diferencial. Nós estamos numa área do Agreste, né? E no Agreste, querendo ou não, a gente tem vários pequenos produtores aqui perto, ou seja, aqui nessa região onde a gente mora, tem muita gente que trabalha com minifúndios, que tem pequena propriedade e produz vários tipos de alimentos. Ou seja, produz aí um milho, feijão, vários tipos de vegetais, legumes, frutas. Então, a gente tem uma base alimentar um pouco mais facilitada, né, para que as pessoas consigam adquirir esses alimentos por conta da nossa posição estratégica, ou seja, Campina Grande está nesse meio. Já João Pessoa, não. João Pessoa está mais próximo de uma área bem latifundiária, né? Ou seja, área com grande produção, áreas de grande propriedade com produção voltada para um único gênero, certo? E na escravidão de indígenas e negros africanos, visando abastecer a metrópole e o mercado europeu de produtos tropicais, matérias-primas e metais preciosos, ou seja, é um tipo de colonização bastante complicada, problemática, que vai gerar uma série de problemas históricos, né, aqui, que a gente ainda não conseguiu resolver. Ou seja, todo problema que uma nação tem, ela é um problema histórico, ou seja, isso aconteceu no passado e no presente a gente ainda não conseguiu resolver todos esses problemas, tá? Então, ou seja, toda a América Latina vai ser composta desde o México até a Argentina, certo? Então, a maior parte aqui do continente é considerada América Latina, porque foi vítima do processo de colonização e de exploração, e porque também fala algumas línguas derivadas do latim, como o português e o espanhol, né? Aqui a gente já tem sítio, tipo de colonização que ocorreu na América anglo-saxônica e suas características, né? Qual foi o tipo de colonização que aconteceu na América anglo-saxônica? Ou seja, Canadá e Estados Unidos. Quem lembra? Quem respondeu? Eu esqueci o nome específico, mas foi colonização para morar. Bora lá. Vamos lá? Foi qual, Emily? Foi a colonização para morar lá. Eu esqueci o nome específico. Sim, o nome específico, isso. É a colonização de povoamento, certo? A gente teve aí a colonização de povoamento. A respostinha está lá no livro de vocês, ó. Colônia de povoamento. Então, a gente vai ver as características. É o inverso, né? Basicamente, o inverso da colônia de exploração. Então, colonização de povoamento caracterizou-se pela organização da produção, com o objetivo de atender às necessidades dos colonizadores, né? Promovendo a formação de pequenas e médias propriedades agrícolas baseadas no trabalho familiar. Olha a diferença, né? Em primeiro lugar, eles foram com a intenção de ficar lá, né? De formar nessa região uma nova pátria. E se a intenção era formar uma nova pátria, então eles não estavam preocupados em extrair todas as riquezas daquela nação, né? Não havia essa preocupação. Pelo contrário, eles estavam querendo desenvolver o território. E a colonização foi baseada aí na divisão em pequenas propriedades, pequenas e médias, com base em trabalho familiar. Então, a gente vai ter aí uma sociedade que vai ter um histórico muito positivo
inicial, certo? Isso é crucial quando a gente está falando aqui da história, né, da América. É tanto que hoje o Canadá e os Estados Unidos são os dois únicos países, de fato, ricos do continente. Os demais, todos têm processos históricos bastante negativos, né? Todo mundo fez assim, gente? Respondeu basicamente dessa forma? Sim. Vocês encontraram lá rapidinho, né? A resposta lá no livro? Ah, sim, professora. Foi dessa forma, só que com minhas palavras. Ah, ótimo. Tu pode ler, Eric, a tua primeira resposta? Peraí, deixa eu pegar aqui o caderninho. Uhum. Vê aí. Às vezes o pessoal faz um resumo, né? Pega lá com suas próprias palavras, faz aquele resumo, fica uma resposta, às vezes melhor do que do livro, né? Por isso que eu gosto de compartilhar com vocês as possíveis respostas. Professora, essa atividade foi do Forms, não foi? Aham, foi. Eita, peraí, meu Deus do céu. Tu não anotou primeiro no caderno, não? Não, eu não tenho o costume de fazer isso. Uhum. Ah, então, no caso, não tem a resposta, né? Aí de qual? Alguém fez no caderno? Alguém tem essa resposta? Professora, provavelmente eu até tenha, só que tem que procurar aqui. Porque eu não costumo Certo. apagar os meus links, porque caso ocorra algum problema de atividade, eu tenho como provar, entendeu? Aham. Mas o pior é que quando tu me envia, a resposta se apaga, né? A não ser que tu tenha tirado um print das tuas respostas. Verdade. Né? Alguém tá com um caderno aí, fez essa atividade? Eu não fiz no caderno, fiz só no Forbes. No Forms, né? Ok. Gente, eu peço para vocês fazerem sempre no caderno, porque vocês ficam com o registro das atividades, certo? Façam no Forms, tranquilo, tem que fazer, né? Porque é lá. Mas era bom vocês ficarem com o registro dessas atividades no caderno, porque facilita o estudo de vocês de acordo com o conteúdo bimestral, né? Facilita a prova, enfim, tudo isso. Até porque a gente corrige. Então, toda semana eu passo uma atividade para vocês, a gente corrige. Aí é interessante que vocês tenham esse material no caderno para ver se vocês acertaram, se a resposta está de acordo ou se não está. E quando vocês enviam pelo Forms, nesse caso de atividade assim, né, fica difícil de vocês saberem se acertaram ou não, tá bom? Então, vamos tentar fazer aí no caderno. Quais são as principais línguas faladas na América Latina? Inglês e português, espanhol e português. Qual seria? Espanhol e português. Espanhol e português, exatamente. Ou seja, a grande maioria desses países aqui, ó, México, Argentina, Bolívia, Venezuela, Santiago, Chile, Argentina, Uruguai, né? Paraguai, ou seja, a grande maioria fala espanhol. E temos aqui como o Brasil como se fosse uma ilha portuguesa, né? Porque só a gente fala português, mas como o nosso país é muito grande e conta com 212 milhões de habitantes, então é um destaque o português aqui no território, né? Tem o pessoal aqui que fala holandês, inglês e francês também, mas são pouquíssimos paísezinhos, né? Como a Guiana Francesa, a outra Guiana que foi colonizada pelos ingleses, né? Suriname, que fala holandês, pouquíssimos, e alguns paisezinhos da América Central que falam inglês, mas é pouquíssimo, tá? A maioria é espanhol mesmo, e português, no caso do Brasil. Quais são as principais línguas faladas na América anglo-saxônica? Letra A ou B, gente? Inglês e francês? Oi? Inglês e francês, não é isso? Isso. Ou seja, na América anglo-saxônica, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, a grande maioria fala inglês, né, que é derivado dos anglos, povos anglos e saxões que falam inglês. Mas a gente também tem um estado no Canadá que fala bastante, a maioria fala francês, que é o estado de Quebec, tá? Mas a grande maioria mesmo, digamos que mais de 80% fala inglês, certo? O francês é um idioma derivado do latim, mas como a expressividade dele aqui na América anglo-saxônica é muito pequena, então, ou seja,
de qualquer forma, a gente chama essa região toda de América Anglo-Saxônica, até o Canadá, porque o inglês é maioria. Tá? A página do livro que fala sobre isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É a página 66 do livro. Continuando, pessoal. Por quais razões, atualmente, a América Latina é uma área de emigração? Justifique sua resposta. Como é que a gente pode responder isso aqui? Uma resposta bem aberta, né? Bem ampla. Ou seja, por que que a América hoje é uma área de emigração? Uma área de emigração é uma área de entrada ou de saída de pessoas? Nós estudamos migrações, não foi? Foi nosso último conteúdo, a gente estudou bastante. Então, uma área de emigração é de saída ou entrada de população? Saída. Saída, né? Muito bem isso. Então, a gente tem uma área de saída de população. Se fosse de imigração, aí seria uma área de entrada, né? Mas como é uma área de saída, então é uma área de repulsão. Ou seja, o pessoal está saindo da América Latina em busca de melhores condições de vida em outros países, né? Em outras áreas. Por quais razões isso ocorre? Né? Então, a gente pode citar várias. Exemplo. As razões que explicam este fato são a violência, relacionada principalmente ao narcotráfico. Eu acho que vocês já observaram que a América Latina ela tem muita relação com o tráfico de drogas, né? Porque, por exemplo, ali na Colômbia, a Colômbia é uma área de tráfico de drogas, o México é uma área extremamente, né, caracterizada por ser uma área de tráfico de drogas, o Brasil também, principalmente ali no eixo do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos ali uma área bastante complicada. Vocês conseguem ver sempre nos telejornais problemas no Rio de Janeiro relacionados ao uso de drogas, né? Então, é bem complicado. É tanto que a gente já teve aqueles filmes, né? Tropa de Elite 1 e 2, que foi um filme bem interessante, disse que, inclusive, o diretor foi até perseguido, porque ele atrelou aos traficantes, aos líderes, né? Do tráfico de drogas aqui no Brasil, atrelou a chefes de segurança do próprio Estado e a políticos brasileiros. Então, é um negócio bem pesado, né? Para quem já assistiu Tropa de Elite sabe do que eu estou falando. Então, a gente tem, infelizmente, aqui na América Latina, uma área bem ampla de tráfico de droga. Inclusive, tem séries também falando sobre isso, como La Casa de Papel, né? Tem uma série aí, eu nunca assisti não, mas o pessoal fala bem dessa série. Tá? Então, as razões que explicam isso de fato são a violência relacionada principalmente ao narcotráfico, né? O desemprego, que é uma área que realmente vem sofrendo com o processo de desemprego, né? O que mais a gente pode citar aqui? Todos os tipos de problemas econômicos, né? Carência de investimentos sociais, etc. Quando a gente fala de carência de investimentos sociais, a gente está falando no problema da moradia, no problema da saúde pública, a gente está falando também no problema da educação pública, a gente está falando de uma série de investimentos que deveria vir por parte do Estado e muitas vezes não vem, né? Então, as pessoas acabam saindo por essas razões em busca de melhores condições de vida, tá? Então, basicamente isso aqui. Então, as razões que explicam este fato são a violência relacionada principalmente ao narcotráfico, o desemprego, a carência de investimentos sociais, etc. Alguém quer responder essa questão? Alguém quer comentar, tirar alguma dúvida?
E aí, Emily, tua resposta ficou mais ou menos assim também? Ficou. Ótimo. O pessoal só sai de uma área quando está acontecendo algum problema, né, gente? Seja uma catástrofe natural, seja uma perseguição política, como está acontecendo na Venezuela, né? Porque além de perseguição política, ainda tem um problema econômico, né? O desemprego, o caos na Venezuela está absurdo. Então, as pessoas só saem da sua área, né? Do seu país, por diversos problemas. Ah, por isso que tu tá com a voz um pouco diferente. Eu tô Entendi. bem gripada. Aí eu tô com problema na garganta, porque quando eu fico gripada, o catarro todo vai pra garganta. Aí fica assim com a voz. Fica Ruim. com a voz fanha. E esse tempo é propício para esse tipo de coisa mesmo, né? Prontinho, pessoal. Foi essa a nossa atividade. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Prontinho. Então, vamos lá. Eu vou... Qualquer coisa, gente, é só perguntar, tá? Agora a gente vai ver, pessoal, uma partezinha de um esquema que eu fiz aqui para vocês, certo? Para essa apresentação aqui, colocar o esquema. Só um minutinho. Então, o esquemazinho aqui. É uma espécie de mapa mental, tá? Mapa mental aqui da América Latina, que vai vir, inclusive, na atividade de vocês, certo? Para a gente entender algumas características gerais aqui da América. Oxe, cadê eu? Sumi. Opa. Aqui. Então, pessoal, nesse esquemazinho, né, a gente tem aqui novamente o mapa da América Latina, que é formado por todos os países do continente americano, exceto Canadá e Estados Unidos, né, que são as principais línguas faladas são o espanhol e o português, aqui no Brasil, no caso. Então, a gente tem aqui, né, falando exatamente dessa última questão que a gente abordou, que seria de uma área de imigração à emigração, ou seja, a princípio, no processo de colonização, toda essa área da América Latina foi uma área de imigração, tanto de portugueses, né, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, principalmente, que vieram para cá, a princípio, né, no processo de colonização no século XVI, XVII, século XVIII, o pessoal começou a vir para cá, né, viam possibilidades de crescimento aqui, porque era uma área que estava em expansão, então muita gente veio para essa região, sem contar também com os africanos que vieram na marra, né, no processo de escravidão. Então, foi uma área que recebeu muita gente. No Brasil, por exemplo, a gente pode destacar a região sul. A região sul do Brasil, ela é basicamente bastante diferente do resto do país, vocês já perceberam, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É uma área que apresenta casas, o estilo arquitetônico deles, principalmente ali na cidade de Gramado, é bem parecido com o estilo europeu. Muita gente passa férias em Gramado por achar que está em outro país, né, de tão diferente que é. E por que isso ocorre? Porque aquela área ela recebeu muitos imigrantes, no caso, italianos e alemães, suíços também. Então, é uma área que foi desenvolvida com base na divisão de terras mais equilibrada, ou seja, houve ali uma divisão de mini propriedades a médias propriedades. Então, a região do Brasil que menos tem desigualdade social é a região sul, exatamente pela forma como ocorreu a imigração dos povos italianos e alemães nessa área. Então, se você verificar melhor índice de educação, até mesmo o pessoal que trabalha com telemarketing, se você perguntar ao pessoal que trabalha com telemarketing quais são as pessoas no país, dos estados, que eles mais gostam de atender, eles vão falar que são as pessoas da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa educação está presente principalmente até no próprio comportamento das pessoas, né, que vai diferenciar do restante do Brasil. Não menosprezando a gente, mas é porque tem todo um processo histórico diferenciado em relação à região sudeste, nordeste, centro-oeste, enfim. É muito diferente. Só que, por volta aí
do ano de 1850, 1880, 1900, a gente vai começar a diminuir, né? Pouco a pouco. Então, a gente já, dentro do século XX, diminuindo essa quantidade de imigrante. Ou seja, as pessoas passam a querer não mais ficar na América Latina, incluindo o próprio Brasil, mas as pessoas passam a querer sair da América Latina, né? E é exatamente nesse momento aí, no século XX, que a gente vai ter o surgimento e ampliação de problemas graves, como, por exemplo, o narcotráfico, né? O tráfico de drogas vai ficar mais intenso aí no século XX. Então, de imigração a imigração, essa região recebeu inúmeros povos, né? Entre europeus, africanos e asiáticos. No entanto, devido às constantes crises econômicas, né? Perseguições políticas, violência, guerrilhas, né? É uma área que tem bastante conflitos armados, principalmente ali na Colômbia, Bolívia, né? E catástrofes naturais, né? Atualmente configura-se como uma área de emigração, ou seja, de repulsão da população. Então, tudo isso configura, tudo isso junto, né? Essas crises econômicas. Aí vocês vão dizer, professora, mas a crise econômica ela não acontece no mundo todo? Acontece. Mas uma crise, ela acaba atingindo muito mais um país que está menos desenvolvido. Por exemplo, a crise da pandemia que aconteceu agora há pouco, né? 2020, 2021, a gente ainda está passando por ela. Quais foram os países que saíram mais rápidos dessa crise? Obviamente, os países mais ricos, a exemplo da própria Inglaterra, que começou o desenvolvimento da vacina, né? Os Estados Unidos, que apesar de não ter se saído muito bem a princípio, mas conseguiram vacinar uma boa parte da população, o Japão, a própria China, né? Surgiu lá e eles começaram a desenvolver também vacinas. Então, veja que os países, quando eles são mais estruturados, a situação de crise, ela demora menos tempo. Aqui no Brasil, a gente ainda está passando por essa crise, e é porque o Brasil não é um país pobre, né, um país emergente, mas a gente tem problemas sérios. Por exemplo, a questão do transporte público foi muito questionada, foi muito criticada durante a pandemia, porque, por exemplo, vocês estão distantes da escola, nós estamos afastados esse tempo todo, mas o pessoal se questionava. E os metrôs, principalmente os metrôs em São Paulo, que vivem lotados. Então, por exemplo, esse é um problema antigo. Transporte público lotado, transporte de péssima qualidade, isso é um problema antigo. Mas quando a gente tem uma crise, como por exemplo essa pandemia, esse problema que era antigo ficou muito pior, né? Então, por exemplo, uma crise econômica, essa pandemia também atingiu a economia. Se a gente já tem uma área com muito desemprego, se chega uma crise, a situação fica muito pior. Então, tudo isso favorece para que as pessoas sonhem, queiram morar em outros países. Exemplo do Japão, tem muito brasileiro, não só brasileiro, mas latinos americanos, que preferem morar nos Estados Unidos, né? Na França, enfim, país que tenha uma melhor qualidade de vida. Tá? Tranquilo, gente, eu estou falando muito rápido. Tá dando para entender. Tá dando para entender? Então, a gente tem dessa situação, né, da imigração à emigração, ou seja, uma área que realmente apresenta uma série de problemas, e vocês já viram a origem desses problemas, né? É uma origem histórica, baseada no processo de exploração, né, que vivenciamos. E aí a gente também tem migrações extra-regionais e intra-regionais, a gente vai diferenciar. Inclusive, viu, gente, várias dessas questões que eu estou abordando com vocês nesse mapa mental vai estar presente na atividade desta semana, tá? Então, por exemplo, migrações extra-regionais e intra-regionais. Qual é a diferença, né? A extra-regional é a migração que ocorre quando a pessoa sai da América Latina, né? Ou seja, a gente está falando da América Latina. O que é uma migração extra-regional? É quando você sai, por exemplo, do Chile e vai morar nos Estados Unidos, ou seja, você saiu da América Latina e foi para a América anglo-saxônica, ou você foi para o Japão, ou para a Europa, então você está saindo dessa área, dessa região, né? Então é extra-regional. E a intra-regional é, por exemplo, o que está acontecendo com os venezuelanos, né? Que saem aí do seu país e vão morar na Argentina, no Brasil, nos países vizinhos. Eles estão fazendo
a imigração, mas continuam dentro da América Latina, certo? Então, a gente tem aqui o textinho, ó. A extra-regional é a migração que ocorre quando a pessoa sai da América Latina em direção aos Estados Unidos, Canadá, países da Europa, etc. Já a migração intra-regional, né, ocorre quando a pessoa sai de seu país, mas permanece na América Latina. Exemplo, os venezuelanos que saíram de seu país, mas continuam no Brasil, enfim, a Argentina, etc. E aí a gente tem aqui também, né, um dado interessante, que são as colônias de exploração, né? Como essa área foi vítima do processo de exploração, o trabalho baseou-se na escravidão, e infelizmente essa situação acarretou diversos problemas para esses países. Se a gente pegar esse dado e analisar aqui o nosso país, né, que foi o último a libertar os escravos aqui na América Latina, o Brasil foi o último, isso é um dado negativo para a gente, né? A gente percebe o seguinte: como foram formadas as residências, as moradias de pior qualidade aqui no Brasil? Como foi que surgiram? Surgiram depois da libertação dos escravos. Ou seja, eles não tinham para onde ir, né? Perderam aquele local onde eles ficavam, perder entre aspas, né? Porque eles trabalhavam de graça, mas muitos quiseram ficar nas fazendas que trabalhavam só para ter comida e um local onde dormir. Ou seja, uma vida marginalizada, né? Totalmente diferente do que seria o justo e o ideal. Não receberam nenhuma indenização pelo tempo de trabalho, receberam só as cartas de alforria e o Estado não fez nada para resolver a situação dessa imensa quantidade de população que foi recém-liberta. E aí, esse pessoal começou a construir os cortiços, que são áreas como é que eu posso dizer? São moradias onde você tem vários quartos e só tem uma cozinha ou dois banheiros. Então, várias e várias pessoas dividem a mesma cozinha e dividem o mesmo banheiro. Então, são moradias que a gente chama de moradias irregulares, né? E moradias terríveis para a população que precisa morar nelas, né? Esses cortiços, eles se localizavam principalmente no Rio de Janeiro, porque a grande quantidade, né, tem uma grande quantidade ali de escravos que foram libertos. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, e aí a situação ficou muito difícil para eles. A população do centro do Rio de Janeiro expulsavam constantemente os recém-libertos desses cortiços, e eles acabaram indo morar nos morros. E aí começou o processo de construção das favelas, que vocês conhecem muito bem, aquelas casinhas umas em cima das outras, né? E que sempre que chove acaba tendo acidentes, né? O deslizamento de terras, muitas casas vão abaixo. Então, a história do processo de favelização no Brasil, ela está totalmente relacionada, né, com a população de origem negra que foi liberta e não teve nenhum amparo do Estado para investir na qualificação dessa população, para dar pelo menos alguma indenização, preparar essas pessoas. Não, a maioria ou foi pedir esmola, ou voltou para o local onde eles ficavam, que eram os que tinha lá do Zumbi dos Palmares, gente, me lembrem, por favor. Que tinha a resistência do povo negro, né? Tem um nomezinho. Como era, gente, o nome da organização dos escravos? Alguém lembra? Os Colombos. Quilombos. Isso. Obrigada, os quilombos. Quilombos. Isso, exatamente. Então, eles formavam os quilombos, que era o que? Era a resistência, né? Então, muitos foram para os quilombos, e nos quilombos, como eles não tinham apoio de nada, eles tinham que, muitas vezes, roubar para conseguir se alimentar. Alguns se dedicavam à plantação, mas não era suficiente, e eles acabavam tendo que fazer sequestros, assaltos, né? Ou seja, você já está obrigado, você já está trabalhando, sequestrado de sua terra, veio trabalhar como escravo, não estão nem aí para você, se você não trabalha, te batem, e aí o que acontece? A violência gera violência, né? Ou seja, gerou o ódio social nessa população negra, né? O que é compreensível demais. E ainda hoje o pessoal fala contra cotas nas universidades, né? Mas isso aí é um problema mais amplo. Enfim, eu sei que a situação continua até hoje bastante problemática, né? E eu acho que vocês já puderam perceber isso.
E a gente tem também o narcotráfico, né? Ou seja, na América Latina, o crescimento do narcotráfico e a consequente formação de organizações criminosas tem espalhado a violência tanto no campo como nas cidades, né? Os casos mais graves são encontrados no México, em países da América Central, né? Na Colômbia e no Brasil, entre outros. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, gangues do narcotráfico se enfrentam pelo domínio de territórios para a venda de drogas ilícitas, e nesse confronto, policiais e civis inocentes morrem, né? Então, veja, todo esse problema do crime organizado, toda essa estrutura caótica que nós temos, né? Ela não acontece, por exemplo, na América anglo-saxônica. Por que será? Né? Processo histórico. Lá o trabalho foi baseado no trabalho livre, trabalho assalariado, trabalho familiar. Aqui o histórico é de sangue, né? E o histórico é extremamente negativo. E para a gente superar tudo isso, levam anos, né? E, obviamente, investimentos por parte do Estado para tentar corrigir essas desigualdades extremas que nós temos no nosso país. E no restante, né? Da América Latina, que não foge à regra. E aí a gente tem um dado muito interessante que está sempre sendo noticiado nos veículos de comunicação, que é a tentativa, né, de burlar a fronteira aí com os Estados Unidos. O pessoal utiliza, né, a fronteira aí com o México. Então, o México é usado por migrantes da América Central, América do Sul, da África e da Ásia para entrarem de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, construíram até um muro para tentar intervir nessa entrada, né, do pessoal para o México. Enfim, controlou bastante essa entrada, né? Os americanos estão trabalhando firme para tentar evitar essa entrada, mas eu faço uma crítica aos Estados Unidos, né? Eles, enquanto um país extremamente desenvolvido, que são, eles poderiam perfeitamente, digamos que, desenvolver políticas econômicas e sociais mais favoráveis ao pessoal da América Latina, porque, querendo ou não, os Estados Unidos, ele explora muito os demais países nas trocas comerciais. E se eles estão explorando os demais países, eles vão causar problemas nos demais países, né? Ou seja, crises econômicas, etc. Então, ele não vem atuando de uma maneira muito positiva nos outros territórios, não. Porque se a América Latina tivesse um suporte maior, não é? Fosse tratada de uma maneira mais equivalente, esse sistema aí de tentativa de entrada nos Estados Unidos iria diminuir, né? E vocês viram recentemente que eles saíram, por exemplo, lá do Afeganistão, que eles estavam há mais de 20 anos, acho que vocês viram nos noticiários aí aquela coisa horrível, o Talibã voltou, e os Estados Unidos simplesmente saiu de lá, deixou a população à deriva. Passaram 20 anos no território, mas eles pouco investiram em alguma coisa no Afeganistão para que o país conseguisse se reerguer, né? Então, assim, tem muita juventude passando necessidade e sem perspectiva de vida, e muitos acabam entrando para o Talibã. Ou seja, o Talibã é uma área de recrutamento de vários jovens sem perspectiva de vida. Então, eles veem no Talibã uma oportunidade, né, para sair daquela situação de pobreza e miséria, porque o Afeganistão é um país extremamente pobre, né? Pelo menos economicamente falando, e até porque vive em guerra há muitos anos, né? Só para vocês terem uma ideia assim, da política dos Estados Unidos, eles estavam lá para quê, né? Ou seja, desde o atentado de 11 de setembro em 2001, daquelas torres gêmeas lá, que foi Osama Bin Laden, que foi o responsável, né, segundo os dados. E aí eles invadiram o Afeganistão, ficaram por lá 20 anos, né? Procuraram Osama, mataram ele em 2011 e continuaram no Afeganistão tentando, né, manter uma situação de paz e para que o Talibã não governasse o país, já que era o Talibã que ajudava os grupos de terroristas na época, né? E aí ficaram lá, mas pouco investiram. Gastaram trilhões e trilhões, militarmente falando, mas socialmente e economicamente não gastaram praticamente nada de ajuda para aqueles países, né? Então, veja como é a política dos Estados Unidos, ou seja, intromissão total e ajuda bastante inferior, né?
Gente, alguma pergunta, algum comentário que vocês querem fazer? Não, tô entendendo tudo. Beleza. Então, Não. deixa eu mandar aqui para vocês a lista de presença. Cadê a lista de vocês? Atividades. Aqui, pessoal. Listinha de presença aí de vocês. E estão liberados. Pessoal, eu vou colocar para vocês a atividade no grupo agora, certo? Lá no WhatsApp. É uma atividade baseada aí nesse esquema que eu fiz para vocês. E quem tiver assinado, que não tiver mais nenhuma dúvida, estão liberados, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Professora, cadê o link do negócio, hein? Tá aqui aí na lateral.